lixo valia uma fortuna. Um homem dos Estados Unidos descobriu que a sua pedra de 10 quilos que ele usava como peso de porta há mais de 30 anos era, na verdade, um meteorito de 1930, avaliado em cerca de 100 mil dólares. Em 1979, um homem comprou uma pintura velha num bazar por só 4 dólares, porque gostou da moldura e ia jogar o quadro fora para aproveitar ela. Só que quando ele foi remover a pintura, encontrou uma cópia original da Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776 e foi vendida em um leilão por mais de 4 milhões de dólares. Por fim, um pescador das Filipinas encontrou uma pérola gigante de 34 quilos dentro de uma concha e por 10 anos escondeu ela embaixo da sua cama como um amuleto da sorte. Até que um dia um parente descobriu isso e convenceu ele a colocar ela em exibição. E ela é simplesmente a maior pérola já encontrada, avaliada em 100 milhões de dólares. 600 milhões de reais. O que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial começasse amanhã? Poucos minutos depois do começo da guerra, todos os países fechariam suas fronteiras, causando congestionamentos em todos os lugares. Mas o mais preocupante seriam as armas nucleares. Se 70% delas fossem ativadas ao mesmo tempo, até cerca de 100 milhões de pessoas morreriam instantaneamente. E essas aqui seriam as áreas do planeta mais afetadas. Com isso, o planeta ficaria tão contaminado que a luz do sol praticamente não seria mais visível, e a conexão com a internet ia acabar no mundo inteiro. Só alguns dias depois, a produção de alimentos entraria em colapso, deixando 2 bilhões de pessoas praticamente sem comida. Só um mês depois do começo da guerra, a camada de ozônio já estaria destruída, e o clima do planeta estaria um caos. Um ano depois, bilhões de pessoas já teriam falecido, e precisaria de mais de 50 anos para que o planeta começasse a se recuperar. Mas isso não vai acontecer, né, gente? Feliz 2025! Os melhores ou piores vizinhos. Nevou na casa dessa pessoa e foi assim que o vizinho foi tirar a neve. Essa pessoa entrou numa guerra de post-it com os vizinhos, e eu sinto informar que os vizinhos ganharam. Uma pessoa acordou e encontrou isso no seu jardim. Melhor vizinho do mundo. Essa pessoa se mudou para um apartamento novo e encontrou isso no seu corredor. Essa pessoa cortou buracos na sua cerca pro cachorro poder olhar a casa do vizinho. Cachorro fofoqueiro. Esse vizinho construiu um forte de neve na sua casa. Essa placa que diz nova grama carregando. Os vizinhos dessa pessoa claramente assistiram It a Coisa. Eu denunciava pra polícia. Essa caixa do correio em formato de cachorro. Esses vizinhos que cortaram a árvore nesse formato. Como? Esses aqui usaram a decoração de Halloween durante o verão. Essa pessoa disse pro vizinho que não gostava de bonecos de neve. E um dia acordou 5 da manhã e viu isso. Eu acho que o seu vizinho não gosta muito de você. Falando em boneco de neve, esse vizinho colocou mais de 1000 dinossauros de plástico no jardim. Por quê? Porque sim. Como sempre ganhar em jogos famosos. Para ganhar em Monopoly, priorize sempre as propriedades vermelhas e laranjas, porque elas ficam mais próximas da cadeia. Além disso, a pessoa que mais ganha dinheiro no jogo costuma sempre ser o dono das ferrovias. Então, foca nelas. No Pac-Man, a parte de baixo costuma ser a mais difícil de limpar, mas existe um ponto seguro no mapa, onde você consegue parar com segurança para fazer algumas pausas. Para ganhar no Wordle, sempre comece com a palavra raios e depois donuts, porque elas eliminam as vogais e consoantes mais comuns logo no começo. E existe uma técnica infalível pra sempre ganhar em pedra, papel, tesoura. Quando você for chamar a pessoa pra jogar, disfarçadamente levante 2 dedos. Inconscientemente, isso vai fazer a pessoa escolher tesoura na primeira jogada. E aí, escolhendo pedra, você aumenta muito as suas chances de ganhar. Na próxima rodada, celebre com as suas mãos fechadas. E isso inconscientemente vai fazer a pessoa escolher pedra. E aí, jogando papel na segunda rodada, você vai ganhar o jogo. Como memes famosos estão hoje em dia? O menino do joinha se chama Brent Rumble, e ele virou meme quando fez um comercial da Apple nos anos 90. Esse é ele hoje em dia e ele trabalha no Facebook. Quem não lembra do meme Turn Down for What? Ele ficou famoso em 2013 e tá assim hoje em dia. E ele continua fazendo batalha de rap. András Arato ficou famoso no mundo inteiro com o seu meme rindo de desespero. Ele fez essas fotos para um banco de imagem e virou meme sem querer. Mas hoje em dia ele tá assim e diz que ama seus fãs. A música viral Never Gonna Give You Up saiu há 37 anos atrás. E o Rick Astley recentemente relançou o videoclipe. E ele tá assim. O cara do Meme Nice se chama Michael Rosen e é autor de livros infantis. Ele agora tá assim e escreve livros até hoje. E por fim, o meme do namorado distraído. As imagens surgiram de um banco de imagem e apesar da internet ter achado que eles acharam os modelos originais, isso era fake e a identidade deles é um mistério até hoje. Qual a idade desses personagens? Primeiro, Dora Aventureira. Ela tem aventuras radicais e se comunica super bem. E eu também sempre achei que ela namorava o Diego, tem uns 14, 15 anos. Mas não, a Dora tem 7 anos. Próximo, Mickey Mouse. Ele é casado, já trabalhou em várias profissões diferentes. Por isso, eu sempre imaginei o Mickey como sendo um senhorzinho. Ele tem 27. O Mickey só tem 3 anos a mais que eu. Princesa Peach. Eu sempre achei que ela era jovem, mas velha o suficiente pra namorar. Até porque o Mario, namorado dela, tem 30 anos. Mas não, ela tem 16.
Sem comentários, senhor Mario. Lula Molusco. Pra mim, ele sempre foi um velho ranzinza e não tinha nenhuma possibilidade de ele não ser um senhorzinho de idade. Mas ele tem 44 anos. Ronald McDonald. Pra mim, ele sempre foi um personagem muito difícil de identificar a idade. Provavelmente porque ele usa muita maquiagem. Mas ele tem 58 anos. Pessoas que venceram os limites do corpo humano. Thelma Chiaka deu à luz a 9 bebês em um parto só que durou 9 minutos, quebrando todos os recordes possíveis. Ela teve 5 meninos e 4 meninas. Um homem na Austrália tem a melhor visão do mundo. A sua visão é comparada de uma águia, porque ele consegue ver os mínimos detalhes a até 6 metros de distância, enquanto as pessoas só conseguem fazer isso a 1,5 metro no máximo. Em 1991, uma mulher sofreu um acidente de carro e ficou em coma por 27 anos. Só que ela acordou, e o seu filho, que tinha só 4 anos na época, já tinha 32. Um homem chamado Willie Jones teve a febre mais alta do mundo, de 46 graus. Essa temperatura é suficiente para transformar o seu corpo em um ovo mexido, mas ele conseguiu sobreviver. E por fim, Matthew Lowe trabalhava numa fábrica, quando a sua roupa ficou presa numa máquina e ele foi arrastado para dentro de um buraco do tamanho de um iPhone. E incrivelmente ele conseguiu sobreviver com só alguns ossos quebrados. Personagens de desenho que existiram na vida real. O Shrek foi baseado em um lutador chamado French Angel, que tinha uma doença que fazia os seus ossos crescerem sem parar. E ele era conhecido por ser charmoso apesar da aparência. A Úrsula, da Pequena Sereia, foi baseada na Divine, uma drag queen americana. E a Ariel foi desenhada com base na Alyssa Milano mais nova. O Popeye foi baseado em um homem chamado Frank Angel, que era famoso pelo seu cachimbo e ser muito forte. Já a Betty Boop foi baseada na Ellen Kane, e ela até processou o criador porque não gostou da caricatura, mas perdeu o processo. Até o James Bond foi baseado em um agente britânico chamado Forrest Leo Thomas, que era conhecido por ser bonito e bom no seu trabalho. A Branca de Neve foi baseada em uma mulher chamada Margaret von Waldeck, que trabalhava em uma mina com crianças deformadas, que eram chamadas de anões como forma de insulto. E por fim, o Snape de Harry Potter foi baseado no professor de química da vida real da J.K. Rowling, John Nettleship. Erros de filmes que foram pra versão final. Em Grinch, era pro Jim Carrey ter feito tudo cair quando puxou a toalha, mas ele conseguiu fazer o truque tão perfeitamente sem querer que deixaram isso na versão final. Em Star Wars, episódio 4, um Stormtrooper bate a cabeça quando tá entrando numa porta, um erro que não tava no roteiro. A mesma coisa aconteceu em Friends, quando Chandler sem querer bate a cabeça na gaveta. Em Cavaleiro das Trevas, a explosão do hospital atrasou na gravação, então o Heath Ledger ficou mexendo no controle enquanto esperava ela acontecer, o que eles deixaram no filme. A Marvel também tem muitos erros nos filmes. Em Homem-Aranha, quando eles se abraçam no carro, isso também não estava planejado. Em O Virgem de 40 Anos, o Steve Carell realmente depilou o peito pra essa cena. Só que ele não imaginava que ia doer tanto. Por isso, a reação dele no filme é 100% real. E por fim, um dos erros mais comuns nos filmes são quedas. E algumas delas são em Harry Potter com o Ron, O Diário da Princesa com Anne Hathaway e em Perdido em Marte com o Donald Glover. Pessoas que mudaram seu corpo ao extremo. Tom Peters gastou milhares de dólares para adaptar seu corpo a uma fantasia de dálmata, porque ele se identifica como um cachorro. Gosta de brincar de bolinha, dormir numa gaiola e comer biscoito de cachorro. Eric Sprague modificou seu corpo para virar um lagarto, afiando seus dentes, tatuando escamas e até bifurcando a língua. Parecido com o Tom Woodbridge e o Horus Hitler, o Homem Leopardo e o Homem Zebra, respectivamente, que tem tatuagens no corpo todo para se transformar nesses animais. Literalmente, no corpo todo. Essas fotos aqui não são falsas e sim da Valéria Lukianova, que gastou $800 mil para se transformar na Barbie da vida real. Assim como Justin Jedlicka, que gastou $170 mil em 150 cirurgias para virar o Ken humano. Jack Johnson fez várias cirurgias para se transformar no David Beckham, apesar de não ter tido muito sucesso. E por fim, Amanda Lepore é a pessoa que mais gastou dinheiro para transformar o seu corpo. Disso aqui pra isso aqui. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Jessica Brown postou um vídeo arrumando o cabelo, mas como ela tava sem spray, acabou usando um outro produto que acabou funcionando bem demais. Uma cola de construção hiper forte. No começo, ela cumpriu o objetivo de deixar o cabelo no lugar, mas o tempo foi passando e mesmo lavando o cabelo 15 vezes por dia, ela ficou com o penteado por um mês, porque a cola era permanente e impermeável. A mulher foi parar no hospital e no fim teve que raspar o cabelo. Essa mulher fez um tutorial de modelar cachos usando um pente, só que quando várias pessoas tentaram seguir ele, fizeram tão errado que quase perderam o cabelo. O problema é que elas precisavam enrolar no cabo do pente, mas muitas enrolaram no dente dele. E aí ele ficava preso, fazendo várias delas terem que cortar o cabelo. Essa menina queria cortar o cabelo na altura do queixo, só que ela marcou a altura com um elástico e cortou em cima dele. E acabou ficando com o cabelo de beisola. E no fim, ela preferiu raspar o cabelo do que ficar com ele assim. O que realmente acontece depois que você morre? Primeiro, todos os músculos do seu corpo vão relaxar. Relaxar de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Isso significa que os 4 a 12
12 quilos de cocô que você tava segurando vão escapar. Mas ninguém se importa porque você tá morto. Depois, todo o ar do seu corpo vai escapar. É bem comum, inclusive, que pessoas que trabalham em necrotérios escutem vários gemidos, mesmo sendo a única pessoa viva da sala. E como seu sangue não tá mais circulando, ele vai se acumular em alguns pontos específicos. E é por isso que a maioria das pessoas, quando morrem, ficam meio roxas. E se você for homem, vai ter uma final. Depois de 2 a 6 horas, o seu corpo vai ficar frio e rígido. E sua pele vai encolher, fazendo parecer que o seu cabelo e unhas cresceram. E depois, todos os micro-organismos que estavam vivendo no seu intestino vão começar a se alimentar de você. E por fim, se o seu corpo ficar acima do solo, levaria cerca de 1 mês para se decompor. Mas se for enterrado, vai levar de 8 a 12 anos. Vezes em que o Google Maps salvou vidas. Em 2016, 3 marinheiros naufragaram e nadaram até uma ilha deserta. E tiveram a ideia de escrever a palavra ajuda na areia, com algumas pedras e folhas. E depois de 3 dias, uma pessoa finalmente viu a mensagem. E eles finalmente foram resgatados pela Marinha dos Estados Unidos. Em 2017, Austin Mohan foi fazer uma trilha, mas logo percebeu que estava perdido. Ele andou pela floresta por mais de 11 dias, até pensar na possibilidade de achar um sinal de GPS. Ele tentou usar o Google Maps e conseguiu. Ele então seguiu o caminho indicado até chegar numa cidade, onde achou um hospital e finalmente foi tratado. Por fim, em 2006, David Lee desapareceu junto com o seu carro. Até que, em 2017, uma pessoa que estava procurando por um lago viu uma coisa meio estranha. O carro do David estava submerso no lago, com ele ainda dentro. Infelizmente, nesse caso, o Google Maps não salvou uma vida, mas solucionou um caso que estava em aberto por mais de 10 anos. Animais falando português. Ela avisou pro cachorro que ia tomar banho e ele respondeu: tá bom. A dona dele perguntou se ele era um gato e ele não curtiu. Gatinho. Essa gata tem muita opinião. Fique em pé. Tá folgado. Bela, quer ver minha nova compra? Ela só ia ganhar comida se falasse eu te amo. Como? Eu amo, né, meu amor? Tudo por um docinho. Esse gato tava tomando banho, mas ficou magoado. E por fim... Bom dia. Tudo bom com você? Por que Until Dawn Noite de Terror é pra maiores de 18 anos? Um grupo de amigos foi pra uma cabana isolada em busca da irmã de um deles. Mas esse grupo não voltou inteiro. Um por um, eles começam a morrer. E não era só um assassino. Eram vários monstros diferentes, cada noite com uma ameaça nova. Serial killers mascarados, wendigos canibais e vermes parasitas. Por isso, a única missão deles era ficar vivo até o amanhecer. Dirigido pelo mesmo criador de Annabelle 2, o mais novo slasher da Sony Pictures é extremamente brutal. Sanguinário, com susto atrás de susto e horror pra agradar todo mundo, com muitos monstros e tensão constante. E o melhor, é o único filme de terror em cartaz agora nos cinemas. Então, se você gosta do gênero, essa é a sua chance. Until Dawn Noite de Terror tá em cartaz hoje, somente nos cinemas. Já garante o seu ingresso, porque se tem um lugar que esse filme precisa ser visto, é na sala escura, com som alto e nenhum lugar pra fugir. As maiores coisas que já foram roubadas. Uma árvore. Em 2022, ladrões resolveram roubar uma árvore de 800 anos e 9 metros de altura. Eles começaram a cortar a árvore e chegaram na metade, até que decidiram fazer uma pausa e ir pra casa. Foi aí que os guardas florestais encontraram a árvore cortada no meio e decidiram terminar o corte para ela se decompor. Só que alguns dias depois, os ladrões voltaram e acharam a árvore 100% cortada. E aí eles levaram ela para casa. E até hoje, ninguém sabe como eles conseguiram transportar ela. Uma praia. Em 2008, essa praia jamaicana estava cheia de areia branca pura e vale muito dinheiro no mercado paralelo. Ela estava numa área isolada, o que era perfeito para os ladrões. A areia, que tinha 121 metros de profundidade, desapareceu completamente. Eles precisariam de 500 a 1.000 caminhões de areia para tirar tudo isso dali. Mas a areia não tinha nenhuma marca de pneu. E até hoje ninguém sabe quem fez isso e nem como. Os trabalhos mais bizarros do mundo. Na China, você pode ser um chorador profissional. Uma pessoa que é literalmente paga pra ir em funerais e chorar, pra aumentar o número de pessoas presentes e deixar a atmosfera mais triste. Já no Japão, existem empregos como namorada de aluguel e empurrador de passageiros, cuja função é literalmente empurrar as pessoas pra dentro do metrô em horário de pico. Além dos abraçadores profissionais, que são pagos pra aconchegar homens solitários. Na Noruega e Finlândia, você pode ser um dorminhoco profissional, recebendo um bom dinheiro pra testar colchões, travesseiros e fazer pesquisas de sono. Literalmente só dormindo e contando como foi. Na Dinamarca, você pode ser especialista de puns de vaca. São pessoas que usam um dispositivo especial para medir a emissão de metano dos arrotos e puns das vacas, para pesquisar sobre mudanças climáticas. Nos Estados Unidos, temos os juízes de cheiro, que avaliam o cheiro de perfumes, desodorantes e até coisas mais bizarras como meias usadas.